Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. No Conexão Legislativa de hoje, vamos discutir o comportamento da população em relação à comunicação e às eleições, e também com o advento da rede social e o papel da TV nas eleições. Eu recebo o jornalista e especialista no assunto, James Akel. Seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa. É uma honra recebê-lo por aqui. Tudo bem, James? Tudo bem, e eu é que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado. Agora, James, desde o ano de 2016, com as redes sociais, nós temos aí transformações no modo de comunicar as campanhas eleitorais. Eu gostaria que você fizesse uma leitura desse cenário aí que cada vez mais muda e muda muito em relação, principalmente, às redes sociais. As redes sociais já têm eleito candidatos por si só, né, James? Tem uma coisa curiosa que eu ouvi, não é da minha autoria, eu ouvi essa semana, não lembro onde foi, senão até diria quem falou, mas não lembro. Mas me marcou muito o que eu ouvi. Democracia é a arte de conviver com aqueles que a gente gostaria que sequer existissem. Então, partindo disso, e partindo que nós estamos num sistema democrático de eleições, e partindo que nós temos um sistema todo de comunicação, candidatos e justiça eleitoral, já em 2016, com a eleição do atual presidente, mostrou-se que as mídias sociais passaram a ter um poder muito forte. Isso é um fato inquestionável que até os adversários do presidente não têm o que discutir, eles reconhecem e ficam chateados por não terem conseguido enfrentar o atual presidente da mesma maneira que ele se atuava nas redes sociais. Então, as pessoas davam um valor para as mídias clássicas tradicionais, principalmente horário eleitoral. E nós tivemos um presidente que foi eleito com 8 segundos de horário eleitoral, ou seja, ele não tinha praticamente, quase não tinha horário eleitoral. E foi eleito aonde? Nas mídias sociais e nas redes de distribuição dessas mídias. É o que eu chamo da repercussão das próprias mídias sociais. Com base nisso, as pessoas passaram a acreditar e se esmerar na mídia social, na internet, no boca a boca, tudo, na verdade, que foi levado pela mídia social, pela internet, por sites, para divulgar a atuação de pessoas, princípio de pessoas, personalidade, etc, etc, etc. Nisto aconteceu uma coisa que não é novidade, as pessoas falam como se fosse novidade. Isso acontecia em 1960. Fake news que falam hoje como fake news, isso é uma bobagem de dizer que isso é evento atual. Eu vi outro dia um ministro do STF dizer isso. O ministro, infelizmente, está mal informado. Ele tem a idade parecida com a minha, ele não pode estar tão mal informado de não lembrar que quando a gente era criança e a gente acompanhava a eleição pela televisão, era notório um candidato mentir sobre o outro. Olha, a mentira é uma fake news. Então, a mentira não é de hoje. Então, não se pode dizer, a fake news foi que elegeu fulano, a fake news foi que acabou com outro. Não, a mentira é uma coisa que faz parte da humanidade. A mentira faz parte da versão política. Como dizia Tancredo Neves, a versão é mais importante na política do que os fatos verdadeiros. Então, muitas vezes, uma mentira pregada de determinada maneira, não vou nem falar aquilo falada 1000 vezes, não. Uma mentira pregada de determinada maneira, ela acaba repercutindo como se verdade fosse e corre por lugares nunca dantes imaginados. Então, a
hoje dita como fake news, não é uma novidade da mídia. Faz parte do ser humano. O ser humano mente desde que nasceu. A humanidade mente desde o começo da era. Então, essa bobagem, não, fake news. Fake news faz parte de tudo, faz parte do caráter das pessoas, faz parte do cenário político, faz parte de eleições, faz parte de tudo. Não adianta você culpabilizar uma coisa específica. Não, fake news é crime. Crime é a difamação. Quando você faz uma coisa que difama alguém, isso é crime, está na lei. É só punir pela lei. Por exemplo, eu não posso dizer que você é ladrão, porque isso é uma difamação. Mas, se você roubou alguma coisa, eu posso dizer que você roubou tal coisa e mostro que você roubou. Mas se eu disser que você é ladrão, não importa se você roubou de verdade, o dizer que você é ladrão é uma difamação. Então, são esses meandros, detalhes da justiça que fazem com que a justiça, que é a ponta da direita que eu coloquei, tenha que agir de uma ou de outra maneira. Então, as mídias sociais, a internet e o boca a boca passaram, a partir de 2016, a serem muito mais importantes do que o horário eleitoral gratuito. Porque antigamente as pessoas diziam: o sujeito só tem 3% de voto, mas espera começar o horário eleitoral que ele vai massacrar o adversário. Muitas vezes acontecia. Muitas vezes acontecia. Eu vou dar um exemplo histórico, porque nenhum dos dois é candidato. Não posso dar porque um deles, uma dessas pessoas é candidata a vice. Então vamos deixar para. Mas eu vou dar o exemplo em si. Um candidato a prefeito de São Paulo, numa determinada época, estava muito à frente. Isso foi nos anos 90. Não, nos anos 80. Estava muito à frente, né, dos outros candidatos. E era dado como certo. E São Paulo não tinha segundo turno nessa época. Valia o primeiro turno. E esse candidato, há 3 dias da eleição, todas as pesquisas feitas, o candidato estava muito à frente dos seus adversários. E tinha uma candidata mulher que estava lá atrás. Ninguém acredita o que aconteceu. Ninguém acreditou na época. E não existiu fraude, não existiu mentira, nem a candidata xingou o candidato que estava em primeiro lugar, e nem o candidato em primeiro lugar ofendeu a candidata porque ela não era considerada páreo para ele. E em 3 dias, a cidade de São Paulo mudou a votação e uma mulher foi eleita pela primeira vez prefeita nos anos 80. Né? Não tinha mídia, mas tinha boca a boca. O boca a boca, na época, em 3 dias, na cidade de São Paulo, fez o efeito de uma mídia social hoje, que pode mudar uma eleição a uma semana da eleição. Vamos dar um outro exemplo que aconteceu, e ele não é candidato hoje, do próprio governador João Dória, quando era prefeito. Eu estive por telefone com o governador João Dória na quinta-feira, antes da eleição de domingo. E eu falei para ele, e se ele lembrar, ele não pode esquecer. Eu fui a primeira pessoa que falou para ele: João, você vai ganhar em primeiro turno. Foi uma mistura de uma brincadeira minha, mas uma projeção do crescimento dele. Então você vê um crescimento muito forte com um público, um eleitor que está meio de saco cheio de política e não quer votar no segundo turno. Não estou tirando o mérito do João Dória na época, mas o fato dele estar na frente e o eleitor não querer o segundo turno, claro que ajuda a descarregar votos em quem está na frente, e aí, em 2 dias, a ascensão de votos dele foi tão grande que ele foi eleito em primeiro turno. Né? Tem todo o fator social nisso. Mas não foi, no caso do João, não foi a mídia social, não. Foi mais uma rejeição ao outro candidato. Então, a rejeição ao outro candidato era maior. E como o João estava virgem como candidato,
ele nunca tinha sido eleito a coisa nenhuma, ele só teve um cargo executivo como presidente da Embratur em 1980, no governo Sarney. Então, ele era uma pessoa nova, ele era um produto novo e virgem no mercado. E o público apostou nele, só uma rejeição a outro, e isto, em 3 dias, fez com que ele fosse eleito em primeiro turno. Então, as mídias sociais importam? Importam. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte: as pessoas sempre falam, as pesquisas sempre mentem, as pesquisas nunca acertaram, as pesquisas são mentirosas. Não, pesquisa não é mentirosa. A pesquisa retrata um momento da história. A pesquisa retrata um momento da sociedade. Ela pode, eventualmente, ter pego um ângulo equivocado da sociedade ou um ângulo que tinha uma outra intenção. Mas não tem como uma pesquisa ter um grau de acerto tão grande que ela seja perfeita. Nenhuma pesquisa é perfeita. A pesquisa é mais próxima da realidade, da perfeição que a gente conhece, não é a do horário eleitoral, não é a pesquisa eleitoral, é a pesquisa de televisão. A pesquisa de televisão, por que é a mais perfeita que a gente conhece? Porque existe um aparelhinho que é colocado nas casas das pessoas escolhidas pelo Ibope, e esse aparelhinho manda a cada minuto a posição daquela televisão, o que a gente chama audiência minuto a minuto. Com essa audiência minuto a minuto, você tem um retrato perfeito da postura social do telespectador. Então, não existe um retrato perfeito assim numa pesquisa política. Não existe esse computador para estar dentro da casa do eleitor para ficar sabendo a conversa dele com a mulher, se ele votava no Paulo e resolveu mudar para votar no Joaquim, porque a mulher fez a cabeça dele. Não existe isso. Então, toda pesquisa eleitoral vai ter falhas. E ela tem uma chance de dar errado muito grande. Não é dar errado no sentido pejorativo, é dar errado e não acertar a previsão da eleição. Tem um exemplo muito interessante que acontecia no passado, parou há algum tempo, mas quando a Jovem Pan era comandada pelo fundador dela, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Tuta, que hoje está afastado e o filho dele está lá, mas eu sei na época, quando Tuta era o comandante da Jovem Pan, existia a pesquisa eleitoral. E aí o seu Tuta, como todo mundo chamava ele, o seu Tuta mandava os seus repórteres de campo fazer a pesquisa na rua com o povo. E olha, muitas vezes a pesquisa do seu Tuta com os repórteres dele era diferente, brutalmente, da pesquisa eleitoral divulgada. O seu Tuta bancava os repórteres dele. E os caras falavam, mas seu Tuta, o tal instituto está dando tanto. Nós estamos vendo outra coisa aqui. Vamos botar no ar o que vocês estão vendo, porque eu acredito no que vocês estão pegando do público na hora. E o seu Tuta botava no ar, e o seu Tuta nunca errou uma previsão de Ibope na Jovem Pan. Esse caso mesmo, dessa candidata que ganhou a eleição nos últimos 3 dias, foi um caso típico que a Jovem Pan detectou no mercado e colocou a público. E ninguém acreditava, porque é impossível que a Jovem Pan estava publicando. E a Jovem Pan acertou. Né? Então, pesquisa não é uma coisa perfeita, porque nunca vai ser perfeita em relação à eleição. Ela é muito próxima da perfeição na televisão, no rádio, mas na eleição ela não é assim feita. Não é bem feita, ela é bem feita, mas ela não consegue ter uma previsão de um acerto tão grande como a gente gostaria que tivesse. Porque tem uma coisa, meu amigo, se ela fosse tão perfeita, não precisaria o povo votar. Bastava o Instituto de Pesquisa pesquisar e falar, ganhou fulano. Não
precisa votar. Acabou. É simples isso. Exatamente. Agora, James, eu queria pegar dois ganchos, né, de coisas que você falou. Primeiro, né, hoje nós vivemos, a população ela consome muito o conteúdo on demand, né? Ou seja, ela vê o que ela quer. Você acha que há consumo de conteúdo político ainda ou a população ela está um pouco cansada disso? Como você vê essa análise? A palavra certa é saco cheio. A palavra certa é saco cheio, porque nós não somos suecos. Seria muito interessante se nós fôssemos suecos, se nós somos um povo sueco, em que o deputado aceitasse não ter em Brasília, vamos falar de Brasília, que é a capital, não ter em Brasília um apartamento de 4 dormitórios e 100 mil reais de representação na sua conta. Né? Era muito fácil, porque na Suécia, um deputado federal na Suécia tem um flat. O flat é um quarto e sala ao mesmo tempo, um banheiro e uma cozinha. E ele dorme no sofá da sala. O sofá fica um sofá-cama. Ele dorme ali. Se ele quiser comprar comida, ele não tem verba de representação. Se ele quiser ter secretária, pode, desde que ele pague do bolso dele. Né? Se ele quiser viajar para cá ou para lá, pode, desde que ele pague do bolso dele. Não existe verba de representação na Suécia. Mas a Suécia é um país que tem um povo racionalizado, um povo socializado, é um povo de perfil social no bom sentido. Então, nós não estamos na Suécia. Nós somos um país. Eu arrisco a dizer que o Brasil é o país de maior mixigenação do mundo. Nem Estados Unidos tem a mixigenação que o Brasil tem. Não tem, não existe um país como o Brasil. E a cidade de São Paulo, e o estado de São Paulo, e a cidade de São Paulo mesmo, a cidade de São Paulo é a cidade que tem a maior mixigenação do mundo. Você nunca vai encontrar lugar nenhum uma cidade que tem todos os povos que você imagina vivendo, trabalhando, sobrevivendo e se virando. Né? Então, isso tudo faz parte de uma filosofia de povo, uma filosofia de ação que vem desde o tempo de Dom João. Dom João abriu o Banco do Brasil para que os empresários, na época, que guardavam dinheiro em casa, fossem depositar o dinheiro no Banco do Brasil. E quando Dom João foi embora para Portugal, ele literalmente levou todo o dinheiro do Brasil para Portugal e mandou a Inglaterra colocar dinheiro aqui dentro e assinar uma nota promissória. Foi a primeira grande dívida do Brasil. Então, nós temos uma formação muito eclética, muito muito malandra, é fato. Né? Quem construiu Salvador, a primeira capital do país, foi construída por empreiteiros que foram presos em Portugal, em Lisboa, por roubo, por estelionato. Então mandaram para o Brasil para construir Salvador. Então, nós temos uma caracterização de povo, de criação e de formação muito variada. E nessa história toda, passou a existir, sim, uma péssima fama dos políticos perante o povo. Mas o povo é engraçado porque é ele que coloca aquele político lá. E provavelmente, se esse sujeito que acha que o político é ladrão e votou nele, se ele tivesse no lugar do político, ele faria a mesma coisa, porque se ele votou nele, ele faz parte dele. Então nós precisamos entender que o Brasil é uma coisa muito diferente dos outros povos do mundo. Isso que as pessoas têm que entender. O Brasil é muito diferente pela qualificação da formação do país. Então, não foi um país feito como os Estados Unidos ou como os países europeus. Então, aqui, a fama dos políticos é péssima? É. Mas é o povo que vota nos políticos. Os políticos não foram eleitos pelos alienígenas. O povo é que vota. Esse povo também
não pode se dizer santo. Esse povo que vota não pode se dizer ingênuo e inocente. Então, nós temos sim um estresse atual, já de alguns anos, existe um estresse maior da população em relação aos políticos. Por quê? Porque desde que começou a divulgação maciça do mensalão, passou pelo Petrolão e todas as condenações que aconteceram a políticos do Mensalão e do Petrolão criaram uma imagem genérica de político ser coisa ruim, de político roubar dinheiro público, etc, etc, etc. Não é a maioria? Não, não é a maioria porque os números mostram que não é a maioria. Mas é um número muito significativo de políticos que foi condenado ou que foi acusado, que acabaram gerando uma imagem muito ruim para o povo sobre os políticos. Para piorar isso, não existiu nada que os políticos fizeram até hoje, e eu vou dizer um número, desde 1988, vamos pegar como base a Constituição de 88. Desde 1988, você não tem uma lei sequer feita por um político sequer para beneficiar a população em geral. Você teve leis criadas para pedaços da sociedade. Você teve leis que foram criadas para defender negros, leis criadas para defender mulheres, leis criadas para defender indígenas, leis criadas para defender homossexuais, mas você não teve uma lei sequer criada para beneficiar ou defender o povo brasileiro contra a máquina administrativa de todos os governos, independente de partido. Desde antes do regime militar, passando pelo regime militar, passando pela Constituição, até agora. E vou dar dois exemplos para vocês. Dois exemplos. E são terríveis. Primeiro, você não pode aceitar e entender que o governo federal, há muitos anos, não atualize o desconto do imposto de renda do cidadão. Porque há muitos e muitos anos, o governo vem tirando dinheiro do povo, aumentando o imposto, sob a alegação de não atualizar a tabela do imposto de renda. Cada ano que o governo não atualiza a tabela do imposto de renda, ele está tirando dinheiro do povo, sim. Isso é fato. Você já viu um político de Brasília sequer se postar contra essa situação? Você já viu um político de Brasília sequer criticar o governo e fazer alguma coisa a favor do povo, para defender o povo contra o que o governo está fazendo contra o povo, de tomar dinheiro não atualizando o imposto de renda? Isto nesse governo, vários outros anteriores. Desde a Constituição, ninguém até hoje atualizou a tabela do imposto de renda. Isto é uma maneira de botar a mão no dinheiro do povo e do dinheiro do mais pobre, porque o mais pobre é o que mais se sacrifica. Vamos para o segundo item. Este país, quando começou a inflação, foi criada a caderneta de poupança. A caderneta de poupança foi criada para quê? Para que o pobre e para que a classe média possam deixar o seu dinheiro na poupança e esse dinheiro seja preservado da inflação. Por quê? Porque a caderneta de poupança, desde a sua criação, pagava a inflação mais 0,5% ao ano. Eis que, de repente, no governo atual, e não é uma crítica, é um fato constatado, e eu já escrevi isso em artigo na Folha, não apareceu um político sequer até hoje que bote o ministro da Fazenda na parede, porque ele está pagando na poupança menos que a inflação. Não apareceu nenhum político que questione e criminalize o Banco Central por derrubar o imposto, por derrubar o juro, a ponto da caderneta de poupança do pobre
e da classe média está sendo depredada pelo governo. Porque nós estamos, com a nossa caderneta de poupança, financiando os rombos do governo. Isto não apareceu um político sequer, até hoje, nem da esquerda, nem da direita. Da direita não existe, a direita é uma fantasia, é uma piada. Não existe um político nenhum que defendesse o povo desse achaque que está sendo cometido pelo governo federal contra o povo. Então, o povo não tem defesa dos eleitos em Brasília genericamente. Tem pequenos espaços, quem consegue isso, quem consegue aquilo. Mas o político tem que defender o povo em geral, independente de ser negro, branco, homossexual, heterossexual, branco ou indígena. Nós temos que ser defendidos como brasileiros, como pagadores de impostos e como vivendo neste país. Então, o povo está de saco cheio da política? Está, porque o povo viu que os governantes não defendem o povo e jamais fizeram uma lei sequer a favor do povo genérico, não partes da sociedade, genérico. Então, isso gera esse descontentamento e essa descrença do povo em relação aos políticos em geral. E os políticos sabem disso, sabem perfeitamente a fama que eles têm perante a sociedade. James, infelizmente chegou ao fim o nosso tempo, o programa muito curto para um tema tão legal. Quero agradecer a tua presença aqui na Rede Alesp e até uma próxima oportunidade que você possa voltar aqui para a gente falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, James? Obrigado, até logo. Este foi mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp, onde falamos aí da influência da comunicação nas eleições. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!